A irmã alegou que meu marido teve um caso com ela e meus pais acreditaram nela. 2 anos depois, o noivo dela descobriu que ela estava traindo e inventou a história toda. Tenho 30 anos e sou casada com o amor da minha vida, João, que tem 34, há 8 anos incríveis. Temos 2 filhos maravilhosos, uma filha de 6 anos e um filho de 4 anos. A vida era bem próxima da perfeição. Tínhamos um lar aconchegante, uma rotina estável e uma conexão profunda que eu achava inabalável. Nossos dias eram cheios dos altos e baixos habituais da vida familiar, mas, no geral, eu não poderia estar mais feliz. Mas tudo mudou há 2 anos, graças à minha irmã mais velha, Luana. Luana também tem 34 anos e, embora nossas vidas tenham começado de forma semelhante, elas tomaram caminhos diferentes. A experiência de Luana com relacionamentos tem sido, para dizer o mínimo, extremamente instável. Até recentemente, ela estava solteira há um bom tempo e há uma razão muito sólida por trás disso. Por mais que me doa dizer isso, Luana é um pouco uma bandeira vermelha quando se trata de relacionamentos. Seu comportamento só pode ser descrito como o de uma narcisista neurótica. Ela tem o hábito de sabotar seus relacionamentos, muitas vezes afastando as pessoas com suas tendências erráticas e manipuladoras. Os relacionamentos de Luana sempre parecem começar bem o suficiente, mas, infelizmente, nunca duram. Ela tem esse jeito de ficar muito intensa, muito rápido, e então as coisas começam a desandar. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. Ela conhece alguém, eles começam a namorar, e então ela começa a brigar pelas menores coisas, ou ela se torna tão possessiva que o cara se sente sufocado. Em pouco tempo acabou, e ela ficou se perguntando por que não consegue encontrar alguém que fique por perto. É difícil de assistir, especialmente porque Luana frequentemente desconta suas frustrações em mim. Ela vinha até minha casa, desabafando sobre como não conseguia encontrar um homem como João, e estava claro que havia muito ressentimento ali. Apesar de tudo, eu ainda amo minha irmã. Eu sempre esperei que ela encontrasse o homem dos seus sonhos e finalmente fosse feliz. Eu até tentei colocar ela com um amigo de João uma vez, pensando que eles poderiam ser um bom par. Mas o comportamento estranho e desagradável de Luana rapidamente acabou com essa ideia. Ela era tão intensa e controladora que percebi que não valia a pena arriscar minha amizade por ela. No entanto, apesar de tudo isso, continuei a ter esperança de que Luana eventualmente encontraria a felicidade. Infelizmente, ficou muito claro que Luana não sentia o mesmo por mim. 2 anos atrás, João e eu estávamos comemorando nosso aniversário de 6 anos de casamento com um grande churrasco de família na casa dos nossos pais. Já fazia um tempo que a família inteira não se reunia para fazer algo, então todos estavam se divertindo muito. Nossos filhos estavam brincando com os primos, e a atmosfera estava cheia de risadas e alegria. Foi um daqueles raros momentos em que tudo parecia perfeito, e eu estava cercado pelas pessoas que mais amava. Conforme a noite avançava, Luana me puxou de lado. A princípio, pensei que ela fosse me dar um sincero desejo de aniversário. Ela me parabenizou, e eu a agradeci, me sentindo um pouco surpresa com seu tom genuíno. Perguntei o que ela andava fazendo ultimamente, sabendo que ela tinha um novo namorado, então perguntei sobre isso também. Mas em vez do bate-papo casual que eu esperava, o comportamento de Luana mudou. Ela olhou para mim com uma intensidade estranha, e as próximas palavras que saíram de sua boca me pegaram completamente desprevenida. Ela alegou que depois que João e eu nos casamos, eles agiram pelas minhas costas e tiveram um caso por um tempo. No começo pensei que fosse alguma piada distorcida e até ri, mas não. Luana estava falando sério. Ela disse que depois do casamento, João começou a mandar mensagens para ela. E o que começou como mensagens inocentes logo se transformou em conversas profundamente emocionais. De acordo com Luana, João confidenciou a ela que ele e eu estávamos constantemente brigando e discutindo por pequenas coisas. Ela alegou que ele perguntava se eles poderiam se encontrar, e foi aí que o caso supostamente começou. As palavras dela me deixaram enjoada. A ideia de João, que sempre foi devotado a mim e à nossa família, ser infiel era algo que eu não conseguia nem imaginar. Luana disse que tinha mantido isso em segredo esse tempo todo, mas não conseguia mais fingir. Mas a maneira como ela apresentou isso, tão calma e confiantemente, me abalou profundamente ainda mais do que a notícia em si. Por um segundo, comecei a pensar em todos os cenários. Se João realmente me traiu e também com minha própria irmã, pensei sobre separação e meus filhos. Levei um minuto para reunir meus pensamentos, mas então perguntei a Luana se ela tinha alguma prova, para que João não pudesse escapar mentindo. E foi aí que ela vacilou. Luana disse que ela definitivamente tinha um monte de evidências,
mas como sua irmã, eu deveria confiar nela com ou sem isso. Foi quando me dei conta. Luana estava mentindo. Ela conseguia enganar a mãe e o pai, mas eu a observava há anos e agora eu conseguia perceber facilmente quando ela estava sendo desonesta. Quando ela percebeu que eu poderia estar de olho nela, ela começou a chorar. Então veio seu sermão com coisas como: eu não posso acreditar que você não confia em mim e eu te contei para o seu próprio bem. Luana foi em frente e contou aos nossos pais a mesma história. Logo, todos os nossos amigos e familiares nos cercaram e Luana começou a gritar com João sobre como ele me traiu com ela, e mesmo que ela não quisesse fazer parte de nada, ele a chantageou. Meu marido também ficou confuso. Assim como eu, ele também pensou no começo que isso era algum tipo de piada sem graça, mas quando Luana começou a gritar como uma maníaca na frente de todo mundo, as coisas ficaram bem sérias. Eu esperava que meus pais me ajudassem a fazer o controle de danos. Afinal, mesmo que a história de Luana fosse verdadeira, eu teria ficado com o coração partido. Mas, para minha descrença, meus pais ficaram do lado de Luana sem nem se importar com o que nos cercava. Meu pai começou a gritar com João dizendo que ele tinha brincado com os sentimentos de Luana. Eu me senti abandonada. Minha própria irmã estava me dizendo que ela teve um caso com meu marido. Mesmo sabendo que não era verdade, nenhuma esposa gosta de ouvir esse tipo de coisa. Além disso, se a história dela fosse verdadeira, meu pai se importaria mais com os sentimentos de Luana do que comigo, uma esposa e mãe que teria perdido o marido. Quando voltamos para casa naquele dia, João discutiu tudo comigo. Eu confiava no meu marido e sabia que ele não me trairia assim. Antes que alguém pense que sou ingênua, me deixe dizer que Luana tem um histórico de mentiras. Ela sabotou vários de seus relacionamentos no passado por causa de mentiras mesquinhas. Na verdade, a razão pela qual o amigo de João terminou com ela foi porque ela o acusava aleatoriamente de trair ela. Ela plantava suas próprias coisas em lugares diferentes do apartamento e então o questionava se ele tinha trazido outras garotas para sua casa e então tinha uma discussão, aos gritos. E quando finalmente ele estava exausto, ela dizia a ele que era apenas um teste. O incidente conosco apenas provou que esse era um padrão para Luana. Então escolhi acreditar no meu marido. O que se seguiu foram os piores dias da minha vida. Meus pais se recusaram a ouvir nosso lado da história, preferindo acreditar na versão de Luana sem nenhuma evidência. Nossa família, antes unida, foi destruída. João e eu nos vimos isolados, e a atmosfera durante as reuniões familiares se tornou insuportável. Meus pais me trataram com frieza e João foi completamente ignorado. Luana, por outro lado, parecia prosperar no caos que ela havia criado. Ela se fez de vítima, absorvendo a atenção e a simpatia de todos ao seu redor. Era como se ela gostasse de ver a destruição que ela havia causado na minha vida, e quanto mais eu tentava me defender e defender João, mais ela distorcia a narrativa para nos fazer parecer vilões. Tentei entrar em contato com meus pais, para explicar que não havia provas das alegações de Luana, mas não adiantou. Eles tinham se decidido e sua lealdade a Luana era inabalável. Minha mãe até me acusou de estar em negação, de escolher João em vez da minha própria irmã, e isso partiu meu coração. Eu não conseguia entender como eles podiam virar as costas para mim tão facilmente, como eles podiam acreditar nas mentiras de Luana sem questionar. Eventualmente a tensão atingiu um ponto de ruptura. João e eu tomamos a dolorosa decisão de nos distanciar da minha família pelo bem da nossa saúde mental e do bem-estar dos nossos filhos. Foi uma escolha incrivelmente difícil, mas não podíamos continuar vivendo sob a sombra de uma mentira tão dolorosa. Depois de um tempo, isso se tornou nosso novo normal. Como eu disse, foi difícil, mas não impossível. Aceitei o fato de que não precisava da aprovação dos meus pais sobre tudo na minha vida. E se eles querem apoiar a mentira de Luana, então seja como for. Mas quando eu pensava que o drama finalmente tinha ficado para trás, algo aconteceu que agitou tudo de novo. Do nada, me deparei com uma publicação no Facebook. Luana ficou noiva. Ela havia postado uma série de fotos com seu novo noivo, um homem chamado Marcos, junto com uma longa legenda sentimental sobre como ela havia conhecido o amor de sua vida. Ela continuou descrevendo como Marcos havia entrado em sua vida durante o que ela alegava ser o momento mais difícil que ela já havia enfrentado, um momento de dor e traição. A hipocrisia era espantosa. Luana se pintou como uma vítima, usando as mesmas mentiras que ela contou para receber simpatia e admiração da família e amigos. Enquanto eu rolava pelos comentários, vi que muitos de nossos parentes que tinham ficado do lado dela durante a precipitação, estavam parabenizando ela e oferecendo seu apoio.
Alguns até fizeram comentários sarcásticos que eram claramente direcionados a mim, dizendo coisas como: bom para você por superar essa toxicidade, você não precisa disso na sua vida. Essas pessoas não tinham ideia do que realmente aconteceu, mas foram rápidas em aplaudir Luana por sua suposta força e resiliência. Senti uma sensação familiar de traição, não apenas de Luana, mas de toda a família que tinha escolhido acreditar em suas mentiras sem questionar. Era como se eles tivessem me apagado completamente de suas vidas, tudo isso enquanto continuavam a apoiar alguém que não tinha causado nada além de dor e destruição. Mas o que me incomodava ainda mais era o fato de que Luana agora estava noiva de um homem que não tinha ideia do tipo de pessoa que ela realmente era. Não pude deixar de sentir pena de Marcos, sabendo que ele estava sendo manipulado pelas mesmas mentiras que tinham destruído minha família. Eu me perguntava se Luana já havia lhe contado a verdade sobre o que ela tinha feito, ou se ela tinha continuado a tecer sua teia de mentiras para prender ele também. No começo fiquei tentada a entrar em contato com Marcos e avisar ele para contar sobre o tipo de pessoa que Luana realmente era, mas eu rapidamente percebi que não era meu lugar interferir no relacionamento deles. Marcos teria que descobrir a verdade sozinho, assim como eu. Ainda assim, eu não conseguia me livrar do sentimento de pavor que vinha ao saber que Luana estava mais uma vez manipulando aqueles ao seu redor para seu próprio benefício. Nos dias que se seguiram, tentei tirar a notícia do noivado de Luana da minha mente. Mas não foi fácil. De repente, comecei a notar uma série de chamadas perdidas de um número desconhecido. No começo pensei que fosse apenas spam, então não dei muita atenção. Mas as ligações continuaram chegando. Eu estava ocupada com o trabalho e as crianças, então não tive tempo de atender. Finalmente, durante um intervalo no trabalho, decidi atender. O que me cumprimentou do outro lado da linha foi uma Luana gritando. Ela não se conteve, atirando todos os insultos e calúnias que conseguia pensar em mim. Era como uma onda de raiva e fúria, completamente sem filtro e sem restrições. Eu tentei falar, perguntar a ela o que estava acontecendo, mas ela não me deixou falar. Foi só depois do que pareceu uma eternidade ouvindo seu discurso que consegui fazer ela parar o suficiente para perguntar o que tinha acontecido e por que ela estava tão brava. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e então ela gritou como eu poderia fingir ser inocente depois de tudo que eu tinha feito. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Fiquei atordoada tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minha mente estava correndo com possibilidades, mas nada fazia sentido. Eu tinha ficado fora da vida dela, dado a ela o espaço que ela claramente queria, e não tinha feito nada para provocar ela. Só havia uma pessoa em quem eu conseguia pensar que poderia ter alguma percepção sobre essa situação, meu tio Thomas. Ele era um dos poucos membros da família com quem eu ainda mantinha contato, e ele sempre foi uma voz da razão no meio de todo o caos. Liguei para ele, esperando que ele pudesse lançar alguma luz sobre o que estava acontecendo. A única pessoa que consegui pensar em ligar foi meu tio, o único membro da família que não tinha virado as costas para mim durante toda a provação. Ele sempre foi uma voz da razão, alguém em quem eu podia confiar para saber a verdade. Quando expliquei o que tinha acabado de acontecer, ele me contou que Luana convenientemente deixou de fora. Aparentemente Marcos, seu noivo, tinha cancelado o noivado. O motivo era que ele tinha descoberto o suposto caso entre Luana e João por meio das fofocas da família. Marcos, sendo o cara decente que era, estava investigando um conflito que ele notou entre Luana e eu. Quando ele soube do caso, ele ficou compreensivelmente furioso. O problema era que ele não sabia que era tudo mentira, uma história inventada que Luana inventou para ganhar atenção e simpatia. As coisas tomaram um rumo ainda mais dramático pouco antes do noivado ser cancelado. Marcos, o noivo de Luana, estava sentindo que algo estava errado no relacionamento deles. O comportamento de Luana levantou algumas bandeiras vermelhas para ele, e ele não conseguia se livrar da sensação de que havia mais na história. Motivado por suas suspeitas, Marcos decidiu checar o telefone de Luana. O que ele descobriu foi um choque para todos. Luana o estava traindo. Ela estava se encontrando com um cara que conheceu em um aplicativo de namoro, e vamos apenas dizer que as conversas não eram apenas brincadeiras amigáveis. Marcos, que era bem-sucedido e aparentemente perfeito aos olhos de Luana, era alguém que ela não estava disposta a perder. Luana não teve escolha a não ser confessar. Ela confessou a Marcos que não houve um caso com João, que era tudo uma história que ela havia inventado. Mas em vez de salvar seu relacionamento, sua confissão saiu pela culatra. Ela não negou os bate-papos com o cara no aplicativo de namoro. Marcos ficou horrorizado, é claro, pelo caso, mas também pela mentira.
os limites que Luana tinha percorrido para manter o ato. Isso pintou Luana em uma luz ainda mais sombria, e Marcos não quis mais ter nada a ver com ela depois disso. Após Marcos ter cancelado o noivado, a vida de Luana começou a desmoronar. Suas mentiras agora eram de conhecimento público, e as mesmas pessoas que antes a apoiavam começaram a se distanciar. Os parentes que tinham sido tão rápidos em acreditar na história dela sobre João e eu agora questionavam tudo. Seus comentários sarcásticos e mensagens de apoio desapareceram quando perceberam a profundidade do engano de Luana. Meus pais, que tão facilmente ficaram do lado dela 2 anos atrás, ficaram cambaleando diante da verdade. Eles foram manipulados, assim como todo mundo, e agora tinham que enfrentar as consequências de sua fé cega nas mentiras de Luana. Agora toda a minha família está tentando se reconciliar comigo e com meu marido. Mesmo depois de tudo que aconteceu, há uma parte de mim que se sente culpada. Talvez seja porque, na minha raiva e mágoa, não falei com Luana ou com meus pais desde que o noivado foi cancelado. Não procurei saber como Luana estava depois que Marcos a deixou. Ela é minha irmã e, apesar de tudo, ainda sinto alguma responsabilidade pelo bem-estar dela. Sei que ela mesma causou isso, mas é difícil afastar a sensação de que eu deveria ter feito mais, mesmo que fosse só para checar. Outra parte de mim se sente culpada por manter meus filhos longe dos avós. Eles não sabem a história completa, é claro, mas começaram a fazer perguntas sobre por que não visitamos mais a vovó e o vovô. Eles sentem falta deles, e parte meu coração vê-los tão confusos. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Já faz um tempo desde toda a aprovação com Luana e Marcos, e embora as coisas tenham voltado ao normal, ainda há alguma tensão que não consigo me livrar. Depois que a verdade veio à tona e o noivado de Luana foi cancelado, pensei que finalmente conseguiríamos seguir em frente. Mas agora parece que todos na minha família estão tentando entrar em contato conosco como se de repente percebessem a gravidade do que acreditavam e o dano que isso causou. Minhas tias e primas, que foram rápidas em ficar do lado de Luana quando ela acusou João de traição, começaram a me ligar e mandar mensagens regularmente. Todas estão expressando seu arrependimento por duvidar de João e de mim, dizendo coisas como deveríamos saber melhor ou nunca deveríamos ter acreditado sem ouvir seu lado. Parte de mim quer acreditar na sinceridade delas, mas outra parte sente que é muito tarde. Meus pais foram os mais persistentes. Eles ligaram e deixaram mensagens de voz quase todos os dias, e está claro que estão desesperados para se reconciliar. Eles até apareceram em nossa casa algumas vezes sem avisar, mas João e eu não atendemos a porta. Finalmente atendi a ligação da minha mãe uma vez, pensando que talvez eu estivesse pronto para ouvir ela. Mas a primeira coisa que ela disse foi o quanto sentia a falta dos netos e como mal podia esperar para ver eles novamente. Isso realmente mexeu com o nervo. O fato de que sua principal preocupação era ver nossos filhos, em vez de reconhecer a dor que João e eu passamos por causa de sua crença cega nas mentiras de Luana, me irritou. Parecia que ela estava mais interessada em recuperar o que perdeu no relacionamento com nossos filhos do que realmente fazer as pazes pela dor que eles causaram. O motivo para entrar em contato deveria ter sido um pedido de desculpas, um reconhecimento genuíno do mal que eles fizeram à nossa família, especialmente a João, que havia sido arrastado pela lama por suas acusações. Enquanto isso, recebi uma mensagem de Marcos, o ex-noivo de Luana, pelo Instagram. Fiquei um pouco surpresa em ouvir dele, mas acabamos tendo uma conversa agradável. Marcos estava incrivelmente calmo sobre tudo o que aconteceu, expressando seu arrependimento por não ter falado antes quando Luana fez suas acusações. Ele me disse que acreditava que algo estava errado, mas não queria causar problemas ou machucar ninguém mais do que o necessário. Estava claro que terminar com Luana também o atingiu duramente. Ele mencionou que realmente se importava com ela e esperava que o relacionamento deles desse certo, mas ele não poderia passar a vida com uma mentirosa narcisista. Eu assegurei a Marcos que ele fez a coisa certa ao terminar o noivado e que ele eventualmente conheceria alguém melhor que não o faria passar pelo que Luana fez. Eu podia dizer que ele ainda estava processando tudo, e eu simpatizava com ele, afinal, ele era outra vítima das manipulações de Luana. Curiosamente, enquanto minha família tentava se reconectar conosco, Luana desapareceu completamente. Depois da grande revelação na festa de noivado, ela pareceu se enterrar em um buraco ainda mais fundo.
Ela tentou lançar mais acusações selvagens, alegando que eu tinha traído João e que ele sempre a quis secretamente. Mas honestamente a essa altura, ninguém estava ouvindo. Era como se todos tivessem finalmente visto através de suas mentiras e manipulações. Eu nem estava mais surpresa com as coisas que ela disse. Em vez disso, eu sentia uma mistura de emoções. Por um lado, eu estava chateada e triste por Luana porque estava claro que ela precisava de ajuda séria. Nenhuma pessoa sã continuaria nesse caminho de autodestruição. Por outro lado, senti uma sensação de alívio, que meu marido estava sendo visto como um traidor e eu como uma mulher estúpida. Apesar da culpa e da tristeza que sinto por minha irmã, sei que a melhor coisa para minha família agora é manter distância de todo esse drama tóxico. Já passamos por muita coisa, e preciso me concentrar em proteger meu marido, meus filhos e a mim mesma de mais danos. Sou grata pela clareza que surgiu de tudo isso, mesmo que tenha sido incrivelmente doloroso chegar aqui. Atualização 2. Meus pais não pararam de tentar entrar em contato conosco. Eles nos deram centenas de ligações e mensagens de texto, e embora eu ainda esteja brava com o que aconteceu, decidi deixar eles nos visitarem. Eu sei que o motivo principal deles é ver as crianças, e eu aceitei isso. Depois de tudo, percebi que não vou privar meus filhos dos avós, mesmo que eu não esteja pronta para me reconciliar totalmente com eles. A verdade é que, embora meus pais possam não ter sido os melhores em me apoiar, eles sempre foram avós amorosos, e meus filhos os adoram. Então meus pais acabaram nos visitando, e embora eu estivesse nervosa sobre como seria, devo dizer que foi melhor do que eu esperava. As coisas ficaram estranhas no começo, como eu havia previsto, mas meus filhos rapidamente quebraram o gelo. Eles ficaram mais do que felizes em ver os avós novamente, e a excitação deles ajudou a aliviar a tensão na sala. Ficou claro que eles sentiram falta deles tanto quanto meus pais sentiram falta deles. Quando nos acomodamos, as crianças, do seu jeito inocente, perguntaram onde estava a tia Luana. Era uma pergunta que eu sabia que surgiria eventualmente, e isso trouxe um momento de silêncio desconfortável. Nós todos meio que evitamos o assunto na hora, tentando manter o clima leve. Mas depois, quando as crianças estavam ocupadas, decidi perguntar diretamente aos meus pais onde ela estava. Eles me disseram que Luana estava de volta à casa deles depois de desaparecer por um tempo e que queria se desculpar comigo. Mas achei difícil levar isso a sério. Depois de tudo que ela fez, um pedido de desculpas parecia um tanto sem sentido. Além disso, Marcos, seu noivo, era quem merecia o maior pedido de desculpas, depois de tudo que ela o fez passar. Eu sugeri que, em vez de perder tempo se desculpando, eles deveriam considerar levar ela para a terapia. A maneira como ela agiu mentindo de forma tão descarada e destrutiva não foi apenas um erro simples. Ela se comportou como uma mentirosa patológica e, às vezes, parecia que estava a centímetros de ser considerada uma psicopata. Alguns podem dizer que ela é uma. Se houver alguma chance de ela se recuperar dessa situação, ajuda profissional é essencial. Curiosamente, durante todo esse problema, João e Marcos cultivaram uma amizade surpreendente. Eles começaram a sair e descobriram que compartilhavam muitos interesses semelhantes. João mantém Marcos atualizado sobre o que está acontecendo conosco, e tem sido bom ver os dois se apoiando de maneiras diferentes. Marcos, sendo o cara maduro que é, começou a seguir em frente com sua vida. Ele não merecia o que passou, mas é tudo o que podemos fazer enquanto humanos seguem em frente e tentam encontrar paz. No geral, acho que estamos no caminho para algum tipo de resolução. As coisas nunca mais serão as mesmas, mas estou um pouquinho otimista de que elas podem melhorar. Se o universo trabalhar a nosso favor, podemos não voltar a ser como as coisas eram, mas podemos chegar a um lugar que seja bom o suficiente. Um lugar onde podemos reconstruir alguma confiança e seguir em frente sem o peso do passado nos segurando. Aprendemos lições valiosas sobre a importância da comunicação aberta, os perigos de tirar conclusões precipitadas e o poder do perdão, tanto dando quanto recebendo. Embora ainda não estejamos totalmente curados, sentimos que estamos no caminho certo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!